E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto esse volume aqui como os outros desta coleção, assim como na edição de 3 volumes, pelos links na descrição. Tá? Se você comprar pelos links na descrição, você ajuda financeiramente o canal. Para vocês sai a mesma coisa do que se vocês comprassem pela Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então todo mundo fica feliz no final. E se você quiser me deixar ainda mais feliz, você pode me apoiar pelo Apoia-se, né? Que já está sendo utilizado, né? Já temos 6 apoiadores, 2 deles como privados, então posso apenas mencionar aqui os que colocaram como público, que são o Nivaldo, o Pedro Barbosa, o Pedro Henrique e o Matheus Reis. Então, abraço aí para eles, muito obrigado, é por causa deles que esse vídeo aqui tem uma garantia de que vai acontecer, né, e que o resto das coisas também vão continuar acontecendo. Então, muito obrigado. E se você quiser ser uma pessoa incrível, que nem eles, e ter o seu nome aqui no começo do vídeo, assine o Apoia-se, né, clica lá para apoiar mensalmente e me dar dinheiro para eu poder manter aqui o canal, comprar os livros, os equipamentos e tudo mais. Mas, bom, pessoal, hoje nós seguimos aqui, hoje no episódio número 91 da nossa série de História da Filosofia, vamos começar a falar dos padres capadócios. Aliás, vamos começar e terminar de falar deles também, né? Vai ser o único vídeo sobre eles dessa série. Mas eu gostaria de relembrar aqui que no último vídeo eu comentei que agora o Reale vai focar um pouco na parte oriental da patrística, na patrística grega, para depois falar da patrística latina, assim, fechando a patrística com Santo Agostinho e depois partindo para a escolástica. E claro que para fazer isso ele precisa subverter um pouco da ordem cronológica, como eu já disse aqui. Então não fiquem perdidos com as épocas, com a ordem dos autores. É por uma questão didática, né, de separar grego, latino e depois Santo Agostinho, que é o grande, né? É certamente a maior figura da patrística. Uma das maiores, muito provavelmente a maior. Então, por causa dessa didática, ele optou por fazer desse jeito. E, bom, como a gente está usando o livro dele de roteiro para nosso curso aqui, vamos seguir também, né? Então, fica esse aviso novamente. Bem, e nós estamos falando então da patrística grega, né? Dos autores gregos, dos autores que estão ali naquela área do Oriente. E hoje a gente fala dos primeiros deles, né? Dos primeiros deles que o Reale menciona nessa parte. A gente já fez uma introdução a esse período, né, no último vídeo, sobre a Era Áurea da Patrística, que é esse momento em que várias coisas serão discutidas, várias doutrinas serão afirmadas e tudo mais. E hoje, então, a gente fala dos padres capadócios, que são São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo e São Basílio de Cesareia. Talvez são 2 Gregórios, né? Então eu espero que não fique confuso. O nome dos 2 lugares de onde eles vêm começa com N, mas um é Nissa e outro é Nazianzo, né? Um é niceno e outro é nazianzeno. Então, bom, quem não está familiarizado talvez se confunda um pouco, mas a gente vai vendo. Inclusive, uma curiosidade sobre hoje, né, sobre esse capítulo, o Reale parece que ele se detém a falar só do niceno. É claro que ele fala que eles conjuntamente têm uma importância que é comum a eles. A gente vai começar falando disso. Mas quando ele vai entrar nas doutrinas propriamente ditas, né, ele basicamente fala de Gregório de Nissa. Né? Então, até o próprio título do capítulo, né? Gregório de Nissa e os padres capadócios. Então acho que o Reale poderia, talvez ele tenha pecado um pouco aqui, né? Poderia ter explicado mais as doutrinas dos outros 2. Né? O Basílio, particularmente, tem uma doutrina muito interessante dos nomes, né? Ele tem uma metafísica dos nomes. É um negócio interessante, eu entendo pouco disso, mas eu ouvi falar e eu curti bastante, eu acho que seria legal trazer aqui. Mas enfim, a gente vai resenhar Basílio de Cesareia na Sexta Patrística, assim como os 2 Gregórios. Então fique ligado na Sexta Patrística aí, que se não tem vídeo desses caras ainda, certamente terá no futuro, tá? Em algum momento eles vão aparecer na coleção patrística da Paulus. Então, se você está vendo no futuro, talvez a gente já tenha vídeo só sobre eles aqui no canal, resenhando as obras. Mas, enfim, vamos então para o vídeo depois de toda essa contextualização. Bom, o Reale começa falando sobre a recuperação da cultura clássica dentro da fé. Na história das ideias filosóficas dos teólogos mencionados, interessa sobretudo Gregório de Nissa,
335 a 394, que juntamente com seu irmão Basílio de Cesareia, são irmãos então, de 331 a 379, e com Gregório Nazianzeno, 330 a 390, retomou de seus antecessores a herança grega com maior consistência e consciência. Então, parece que a iniciativa deles aqui, além das contribuições filosóficas e teológicas propriamente ditas, eles vão retomar muito da cultura antiga. Lembrando aqui, a gente já está no século IV, então bem depois da época dos últimos vídeos. Tá? Então muita coisa aconteceu nesse período, a gente vai falar depois da patrística latina, enfim. Mas então eles parecem que vão fazer um esforço de retomada de de obras, de conceitos da cultura grega. Mas enfim, a gente já vai explicando um pouco melhor como se deu isso. E aí o Reale cita aqui o Werner Jäger, que é um helenista muito famoso, que ele já morreu. Ele cita aqui fazendo algumas comparações entre os padres capadócios e autores que vieram antes. Ele fala aqui: Orígenes e Clemente, ambos já estudados aqui, moveram-se por esse caminho de altas reflexões, mas agora era preciso muito mais. Certamente Orígenes dera sua teologia à religião cristã no espírito da tradição filosófica grega. Então, o Orígenes, ele conseguiu colocar aquele espírito de filosofia grega, como a gente já comentou, a gente já explorou um pouco o que é esse espírito. Ele conseguiu colocar isso dentro da teologia. Ele conseguiu fazer isso um pouco mais sistemático. Ele conseguiu transformar a doutrina dele em algo, num esquema muito parecido com o que a gente estava acostumado a ver na filosofia grega. Claro, com todas as ressalvas possíveis, considerando que se trata de um cristão. Certamente, então, Orígenes fez isso, mas aquilo que os padres da Capadócia visavam em seu pensamento era uma civilização cristã total. E ele salienta aqui a questão da vasta cultura. Eles traziam uma vasta cultura, conheciam bem os textos antigos. Referências a Platão, por exemplo, são muito, muito, muito comuns nesses padres. Literalmente coisas escritas iguais às de Platão ali, colocadas ali no meio num contexto cristão, batizando esses autores de certa forma. Então, são autores muito ricos em cultura. Apesar de suas convicções religiosas, que se opunham a uma reconquista da religião grega, obviamente, que naquela época era solicitada por forças poderosas do Estado, não mantiveram oculto o seu alto apreço pela herança cultural da Grécia Antiga. Então, a gente vê aqui o afastamento também em relação àqueles apologistas, que já no primeiro momento viraram e falaram: não, tudo que vem da cultura grega é ruim. Não foi revelado por Deus, não é bom. O teatro, a própria filosofia, a poesia, a arte, enfim, tudo isso foi muito criticado no século II, principalmente no século II. E, bom, a gente vê aqui agora mais uma iniciativa de uma valorização desse conteúdo cultural que os gregos tinham, que os gregos portavam. Então, eles buscam resgatar muitos desses conceitos, muitos desses autores, muitos desses valores, talvez, para poder alimentar uma civilização mesmo. Não um sistema de pensamento, não uma ideia, uma teologia, também isso, mas uma civilização cristã total. Então tem aspectos culturais aí que também são importantes, que são retomados. Bom. E assim encontramos uma clara linha de demarcação entre religião grega e cultura grega. Essas coisas antigamente estavam muito relacionadas, estavam muito próximas. Mas quando isso vai entrar no cristianismo, é necessário fazer esse filtro, Não, calma aí, isso aqui é religião grega, não, beleza, isso aqui já a gente já pode aceitar, Isso aí não vai contra o cristianismo, Não está na esfera da religião, daquelas coisas que atentam contra a nossa religião. Então essa distinção começa a ficar mais clara aqui também, entre o que é cultura grega e o que é religião grega. Desse modo, sob nova forma e em nível diferente, eles revivem a conexão, sem dúvida positiva e produtiva, entre cristianismo e helenismo, que já encontramos em Orígenes. Nesse caso, não é exagerado falar de uma espécie de neoclassicismo cristão, que é mais do que um fato puramente formal. Então, neoclassicismo cristão é uma retomada dos clássicos, um novo movimento que
visa o estudo, né, e um aprofundamento e um aproveitamento daqueles textos dos autores clássicos antigos. Com isso, o cristianismo não apenas se fortalece e reforça sua posição no mundo civil, como também salva e dá nova vida a um patrimônio cultural que, em grande parte, sobretudo nas escolas retóricas da época, se tornaram uma forma vazia e adulterada de uma tradição clássica já enrijecida. Então, olha que interessante. Quando o cristianismo, de certa forma, se apropria desses textos, no sentido de resgatar, porque eles veem algum valor de fato naquilo, eles acabam dando um ar novo para a utilização desses textos, que vai contra o que naquela própria época estava acontecendo em várias escolas pagãs seculares. Parece que havia muitas escolas de retórica na época e que usavam daqueles conteúdos dos poetas, dos historiadores, dos filósofos também, eu imagino, como artifícios retóricos, como elementos para se articular um discurso. Elementos que se pode acrescentar aos discursos para dar a eles mais credibilidade, mais vida, mais força de persuasão. E, bom, é claro que isso até certo ponto é uma certa deteriorização do sentido daquilo. E com o cristianismo parece que isso é resgatado, essa forma essa utilidade original dos textos, vamos dizer assim, para pensar o mundo de fato, para filosofar, e não apenas para utilizar como em cursos de retórica, como simplesmente uma cultura vã, uma cultura vazia, e passa a ganhar um novo ar. Passa a ganhar um novo ar porque agora está inserido dentro de uma cultura já muito cristã. Então os autores cristãos eles passam a entender esses textos relacionando agora com a sua nova doutrina. Nova doutrina, a doutrina que já havia sido revelada, mas que nesse período estava ganhando cada vez mais adeptos. E a diversidade do espírito grego em relação ao romano é bem caracterizada pelo fato de que o ocidente latino tem o seu Agostinho, ao passo que foi por intermédio dos padres capadócios que o oriente grego produziu nova cultura. Então, até certo ponto aqui, parece que ele está colocando Agostinho e os padres capadócios no mesmo lugar, no mesmo nível, só que um grego e o outro latino. É claro que isso não pode ser colocado em termos absolutos, porque Santo Agostinho, bom, a gente deve fazer tipo uns 10 vídeos para Santo Agostinho, porque o Reale fala muito de Santo Agostinho. Tem uma parte aqui da história da filosofia do Reale que é só para Santo Agostinho. Então, e aqui só tem um capítulo para os padres capadócios, então claramente tem uma discrepância ainda. Só que parece que eles têm um certo papel parecido, a forma de tratar a filosofia, o próprio platonismo, para ser mais específico. Então, parece que existe essa equivalência num certo sentido, considerando tudo isso que a gente já acabou de dizer. Essa recuperação da cultura clássica, entretanto, redunda num aumento dos espaços da razão no interior da fé, sem nenhuma redução da razão à dimensão mundana. Aí ele cita Gregório de Nissa. Usamos a Sagrada Escritura como norma e lei de toda a doutrina. A cultura profana é estéril porque, quando concebe, não leva o parto a cumprimento. Abortam antes de alcançar a luz. A filosofia grega é útil, mas só se oportunamente purificada. A filosofia moral e a filosofia política poderiam realmente favorecer uma autêntica vida espiritual se conseguissem purificar seus dados doutrinários das deturpações de erros profanos. Então, uma citação meio longa aqui, que eu fiz, mas o que ele está falando aqui? Por mais que haja essa absorção do que é grego, do que é da cultura grega, em termos de filosofia principalmente, a fé ela não é reduzida à razão. As teses da fé, as verdades da fé, não são reduzidas à verdade da razão. Mas são coisas que acabam sendo conciliadas, caminhando juntas ali. Então a gente não tem um predomínio da razão sobre a fé, uma submissão da fé à razão. A fé continua acima. As verdades reveladas pelo próprio Deus continuam tendo um grau de importância e de credibilidade superior. E é muito interessante essa metáfora do parto que ele usa. Que ele fala que a cultura profana é estéril porque quando concebe não leva o parto a cumprimento. Então parece que leva a gestação daquela criança, daquele filho cultural, digamos assim, leva até certo ponto, mas chega um belo momento em que abortam, antes de alcançar a luz do conhecimento de Deus.
Então, é um conhecimento que está ali, está dando frutos, está se desenvolvendo, alcançando certas verdades, mas chega um ponto em que ele para de crescer e ele morre. Portanto, ele usa essas palavras, né? Ele é estéril, né? Ou seja, ele não é fecundo depois de um certo momento. É claro que ele traz várias contribuições, só que tem algo que ele não alcança, né? E nós cristãos, nós temos esse algo. Então a Sagrada Escritura pode vivificar essa cultura que, até certo ponto, faz muito sentido, mas tem uma hora que ela parece que fica vazia, que ela se mostra insuficiente. Então a Escritura vem aí para complementar, né? Para preencher de vida e de sentido essas especulações. E aí ele salienta aqui que a filosofia moral e a filosofia política poderiam realmente favorecer uma autêntica vida espiritual. Então, as especulações acerca da polis, do papel do homem da polis e da ética, né, o que o homem deve fazer, o que é agir bem, o que é uma vida feliz, né, todas essas reflexões acerca da vida humana, isso pode muito bem ser usado, né? A gente já cansou de comentar aqui relações que os modos de vida propostos pelas diversas escolas filosóficas se relacionam com as doutrinas, né, e o modo de vida do cristianismo, né? Há várias aproximações, há diferenças, mas são coisas muito parecidas, né? Então elas são muito boas e precisam ser purificadas ali pela escritura, né, pela doutrina que sabemos que é certa, para ela poder ter uma utilidade e poder se encaixar nisso que a gente acredita, né? Então, a verdade de fé e verdade de razão passam a caminhar juntas nesse sentido. E ele fala aqui ainda, né, chama atenção para o fato de que o grande discurso catequético, que constitui a obra teológica de maior destaque de Gregório de Nissa, representa a primeira síntese orgânica dos dogmas cristãos. Então, é amplamente fundamentada e muito bem construída. Por longo tempo ela permaneceu como modelo e ponto de referência, né? E esse grande discurso catequético vai ser resenhado na Sexta Patrística, tá? Eu acho que vai ser aqui no canal. Provavelmente, tomara, porque eu quero muito ler esse livro. Mas então ele parece que faz uma síntese, né? Uma síntese orgânica, né? Relacional, bem coesa, dos dogmas cristãos, né? Parece que é a primeira vez que a gente vê isso sendo feito com uma excelência, né? De um modo realmente admirável. Bom, e agora, como eu falei antes, é aquele momento em que ele começa a falar de Gregório de Nissa e não para mais, né? Ele realmente começa a explicar as doutrinas do Gregório niceno, e os outros parece que ficam um pouco de lado. Como eu já disse, gostaria que ele tivesse trabalhado mais os outros autores, ao invés de só colocá-los como importantes para a recuperação da cultura grega. O que, obviamente, não é pouca coisa, mas acredito que poderia ser um pouco mais aprofundado, né? Poderia falar um pouco das doutrinas deles, porque eles têm também doutrinas próprias, né? Seria interessante ter visto isso aqui. Bom, então, sobre Gregório de Nissa, né? Ele vai dividir aqui em 3 momentos a doutrina do Gregório de Nissa. Ele vai falar primeiro sobre a realidade inteligível e o mundo sensível, depois vai falar sobre a doutrina do homem, e por fim vai falar sobre a ascensão a Deus, né? Como que o homem chega a Deus. Então, vamos pelo começo, né? Realidade inteligível e mundo sensível. Gregório distingue platonicamente a realidade em mundo inteligível e mundo sensível e corpóreo. Então ele faz essa distinção. Existe um mundo suprassensível e um mundo sensível. No certo sentido, existe uma radicalidade, uma contraposição entre essas duas coisas. Mas, neoplatonicamente, plotinianamente, o mundo sensível é quase esvaziado de sua materialidade, sendo concebido como produto de qualidades e forças incorpóreas. Então, assim, eu não vou explicar platonismo e neoplatonismo de novo. Mas, o que acontece, né? O Platão ele faz uma cisão radical entre o que é material e o que é imaterial. Né? Há um mundo sensível e imagem das formas suprassensíveis. Existe uma correspondência, mas essas coisas são de naturezas radicalmente distintas. Existe um abismo entre essas duas coisas. Mas o Plotino, no neoplatonismo, ele coloca todas as coisas como derivadas do uno, derivadas de um único princípio. E todas essas coisas são, na medida em que são unas. As coisas materiais, elas não são de uma natureza diferente da natureza das coisas imateriais.
elas apenas são menos unas. A diferença das coisas materiais, dos entes materiais, para os entes incorpóreos, é uma diferença de grau. A gente pode colocar assim, é uma diferença de grau, muito mais do que uma diferença de tipo. Né? É uma diferença de grau de unidade. As coisas materiais, elas são muito pouco unas. Né? Elas têm pouca unidade. Elas são facilmente dissolvíveis. Nós podemos facilmente quebrar a unidade dessas coisas e elas próprias se quebram com muita facilidade. E nós podemos criar outras coisas a partir disso. A realidade suprassensível, ela já é mais una. Né? A matéria, e apesar dela ser mais una, ela ainda permanece numa mesma escala, vamos dizer assim, né? No mesmo tipo, né? Que são as coisas unas. Né? Elas derivam do uno e tudo que a gente está vendo aqui são formas já muito degradadas do uno, mas sempre como algo que precede do mesmo princípio. Então, a diferença de natureza das coisas materiais para as imateriais é uma diferença de grau, não uma diferença de radicalmente de tipo, como fazia o Platão, né? Que ele concebe uma matéria pré-existente a partir da qual o mundo é feito, através do demiurgo e tudo aquilo que a gente já conversou antes várias vezes. Então, parece que ele salienta, né, essa distinção que existe, que é forte entre o mundo sensível e o mundo suprassensível. Só que ele salienta que o mundo sensível, ele está permeado de imaterialidades, vamos dizer assim, e que ele é constituído basicamente por realidades imateriais. Vamos ver aqui a citação que o Reale faz do Gregório, e isso vai ficar um pouco mais claro. Como não há corpo que não seja dotado de cor, forma, resistência, extensão, peso e das outras qualidades restantes, cada uma das qualidades não é corpo, mas algo diferente do corpo, sendo o caráter particular, assim, pelo contrário, onde quer que ocorram tais coisas, se opera a existência do corpo. Então, todas essas coisas, a extensão, o peso, as qualidades, a forma, aqui provavelmente no sentido de figura, e todas essas realidades, todas essas propriedades, elas não são elas mesmas materiais. Então olha que interessante. Parece que o mundo material, as coisas que existem aqui, que a gente está acostumado a se referir por coisas que têm matéria, né? As coisas sensíveis, elas parece que não são nada mais do que uma confluência de imaterialidades ali. Né? Uma coisa material, ela é feita de diversas coisas imateriais. Quais sejam? A extensão, o peso, a medida, a resistência, a forma, as qualidades de maneira geral. Não, a qualidade ela não é material, no sentido de que esse livro é material. Eu não posso pegar uma qualidade, dizer, situá-la espacialmente de maneira pura, digamos assim. Esse livro aqui é verde, né? Mas eu não posso pegar o verde como eu pego esse livro. A cor, ela parece, num certo sentido, enquanto uma qualidade, não ser algo material. Eu não posso tocar a cor, a qualidade. Eu não posso tocar a extensão também. Esse livro aqui tem uma extensão. Ele pode ser medido. Ele tem aqui uma largura, uma espessura e um comprimento. Então, ele tem extensão. Só que a extensão propriamente dita não é algo material. Então, parece que... E aí ele estende esse raciocínio, para todos os outros corpos, todas as outras realidades materiais. Então parece que tudo aquilo que é sensível, na verdade é um produto, como ele coloca aqui, ele usa essa palavra, produto. É um produto de forças, de qualidades incorpóreas. Força não no sentido físico, enfim, acho que ficou clara essa parte. Mas então as coisas materiais nada mais são do que um conjunto, uma confluência de realidades imateriais ali, que coexistem formando esses entes concretos que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Então, bem interessante nisso, uma concepção metafísica curiosa. E aí ele fala, mas como a cognição dessas qualidades é inteligível e como a divindade, por natureza, também é substância inteligível, então não é inverossímil que na natureza incorpórea também possam existir esses princípios inteligíveis, pela gênese dos corpos,
com a natureza inteligível, fazendo brotar as forças espirituais e o encontro entre eles, levando ao nascimento da natureza material. Então, ele usa a palavra encontro aqui agora, né? Todas essas qualidades que são inteligíveis, elas juntas, né, quando elas se encontram, formam a natureza material. É muito interessante isso, né? Então, quando a extensão se junta à cor, que se junta ao peso, que se junta à medida, que se junta, sei lá, à resistência, à textura, quando essas coisas se juntam, essas coisas naturalmente, essencialmente imateriais se juntam, formam a materialidade, formam um ente material. Então, muito, muito curioso isso. E parece que ele chega a dar um tipo de justificativa para isso, porque, de fato, essas coisas que a gente vê presentes na matéria são realidades inteligíveis. Como eu falei, elas não são sensíveis. Eu não posso pegar a extensão, pegar a resistência, pegar a cor. Elas se encontram nas coisas, só que elas próprias não são exatamente materiais, né? Elas estão nas coisas materiais, mas elas não são materiais. Então, por elas serem inteligíveis, né, a gente sabe que elas têm essa natureza diversa da matéria. A matéria ela não é inteligível. A matéria é esse princípio de individuação. Enfim, a gente já tratou desse tema várias outras vezes. O mundo sendo pura matéria, ele seria um puro devir, uma pura desordem. Não haveria nenhum elemento de estabilidade. E a estabilidade vem exatamente daquelas realidades que são inteligíveis, que não são matéria, mas que se associam à matéria de alguma forma, que a regulam num certo sentido. E bom, como todas essas coisas que a gente vê nos corpos sensíveis são suprassensíveis, então toda essa teoria dele passa a fazer sentido. De que então é uma confluência de realidades imateriais que geram uma realidade material. Bom, sobre a doutrina metafísica de Gregório de Nissa foi basicamente isso. Ele fala sobre a relação entre realidade inteligível e o mundo sensível. E, bom, eu achei muito interessante essa parte, para falar a verdade. Eu quero muito ler mais sobre isso. Já li um pouco, mas enfim, eu quero muito me aprofundar mais nas obras mesmo, que eu nunca peguei para ler diretamente. Mas enfim. E agora, seguindo na ordem, a gente vai falar da doutrina do homem, o segundo aspecto da doutrina do Niceno, que ele vai explorar aqui. Como que ele concebe o homem, então? Dizer que o homem é um microcosmo, como fizeram os filósofos gregos, significa dizer algo muito inadequado. O homem é muito mais. Então, existe na Grécia essa concepção de que o homem é um microcosmo, de que o homem, ele, de certa forma, reúne em si todas as qualidades do mundo, todas as propriedades do mundo. Ele acaba sendo um espelho do cosmo. Um espelho do cosmo, isso, enfim, pode ser visto em vários aspectos do ser humano. Não dá para explorar esse tema muito aqui, porque isso aí é tema para, fazer um curso inteiro sobre isso. Mas, enfim, a gente pode traçar várias analogias simbólicas. O fato do homem ser um animal vertical, refletindo a estrutura do cosmo, tendo a razão em cima como dominando e subjugando toda aquela parte inferior, tudo que vem abaixo dela. E, bom, no universo as coisas funcionam assim. Existe uma razão, existe uma ordem que subordina as coisas materiais, que subjuga as coisas materiais. Então, enfim, o homem como imagem do cosmo dá para falar de várias formas, dá para abordar de vários jeitos sem nunca cansar. Vocês podem ir atrás um pouco mais dessa visão, e a gente já acenou para ela algumas vezes aqui na nossa série. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada aí, dá uma pesquisada. Não é muito difícil de encontrar material a esse respeito. Bom, o homem, então, ele não pode ser uma imagem do cosmo, pura e simplesmente, para o Gregório de Nissa. Ele vai dizer que o homem deve ser muito mais. E o que é esse muito mais? Vamos ver. Bom, disseram, com efeito, que o homem é um microcosmo, composto pelos mesmos elementos do todo. Então o homem ele tem os mesmos elementos de que o cosmo é feito. Ele é um microcosmo, uma redução do cosmo. É um cosmo pequenininho, particular, específico. E com esse esplendor do nome,
quiseram fazer o elogio da natureza, esquecendo-se de que, desse modo, tornavam o homem semelhante às características próprias da mosca e do rato. Então, se o homem ele é composto pelos mesmos elementos do todo, para o Gregório ele acaba sendo assim, igual a qualquer coisa, a mais ínfima das coisas, né? Um rato ou uma mosca, né? Que são seres, a gente poderia dizer, insignificantes. Pois, com efeito, também neles há mistura de 4 elementos. Então ele entende o cosmo aqui como a ordem, né? A confluência, a harmonia dos 4 elementos. Claro que isso aqui também certamente pode ser aprofundado melhor, mas bom, havia essa concepção de que havia os 4 elementos que perpassavam toda a realidade, esses 4 aspectos do real, e, bom, isso estava presente também no homem. Mas o Gregório fala que isso aí também está presente nas outras coisas, né? Então, por mais que haja aí uma boa intenção de tentar elevar a natureza do ser humano e mostrar o destaque dela diante do resto das coisas, dizendo que ele é um microcosmo, parece que essa tentativa é meio falha, por isso que ele acabou de dizer, né? A mosca e o rato também são feitos dos 4 elementos. Então, né, isso acaba que na prática não é um elogio, apesar de bem intencionado. Que grandeza tem, portanto, o homem, se o consideramos figura e semelhança do cosmo? Mas em que consiste, então, segundo a Igreja, a grandeza do homem? Não na semelhança com o cosmo, mas sim no ser a imagem do Criador da nossa natureza. Então, nós não somos mais imagem da natureza, do conjunto da natureza, do conjunto do universo. Nós somos imagem daquele que criou o universo, né, que criou essas coisas todas que os gregos louvavam, que os gregos achavam a coisa mais impressionante do mundo, mas na verdade Deus está acima disso. E nós somos imagem e semelhança dele, não do cosmo que ele criou. Né? Nós também somos criaturas dele, só que nós somos mais importantes do que o cosmo, né? Do que a natureza, do que todas essas coisas feitas pelos 4 elementos. Né? Porque nós temos algo em nós que nos assemelha diretamente a Deus, que foi quem criou toda essa realidade. E, bom, ele segue dizendo: a alma e o corpo do homem são criados simultaneamente. A alma sobrevive e a ressurreição constitui a união. Então, ele supõe aqui a alma e o corpo. Creio que pela alma a gente se assemelha a Deus, nesse sentido. E na morte existe uma separação da alma e do corpo. A alma perdura e no dia da ressurreição o corpo junta-se à alma novamente e assim seremos ressuscitados. É interessante que o Halley fala aqui que o Gregório ele retoma de Orígenes a ideia da apocatástase, ou seja, da reconstituição de todas as coisas assim como eram na origem. Então, se o homem no começo ele era próximo a Deus e ele caiu, no final de todas as coisas a gente vai meio que voltar ao princípio. Não num sentido cíclico, mas no sentido de uma realização, né, de uma perfeição que foi realizada ali. Né? Um processo começa, ele vai lá e termina onde ele começou. Né? Ele termina na sua perfeição, né? Ele completa, passa por todos os problemas, dificuldades, redenção, voltou para onde estava antes, que era numa proximidade com Deus. Isso ele tira do Orígenes, a gente já explorou bastante essa noção. Mas aqui ele não fala de ressurreição nossa em várias vidas, da criação do mundo várias vezes, ele não fala disso aqui. Isso aí é coisa do Orígenes mesmo. Mas o Gregório retoma Orígenes nesse ponto. E ele fala, inclusive, que até mesmo os maus, depois de terem sofrido as penas purificadoras, retornarão ao estado original. Ou seja, todos se salvarão. E isso é uma doutrina que não é aceita hoje, de maneira geral, no cristianismo. Mas, enfim, a gente vai voltando para o passado. Em certas épocas tinha mais espaço para discutir algumas coisas que ainda não estavam muito claramente estabelecidas. Né? Como a gente viu, nesse período agora, com esses concílios, a doutrina cristã está ganhando mais forma e certas coisas não estão podendo ser negadas como eram antes. E, bom, provavelmente, considerando que Gregório é considerado santo e tudo mais, provavelmente essa ideia de que todos vão se salvar no final das contas não havia sido expressamente condenada. Né? Não se havia provado com toda certeza de que isso era certamente a verdade do cristianismo. Né? Então, acredito que nessa época ainda havia espaço para debater isso.
Então ele fala que depois da purificação, mesmo os maus serão muito mais purificados, obviamente, terão de passar por um processo mais doloroso, mas no final eles também voltarão a ver Deus. Né? Então o final é feliz para todo mundo. Basicamente é isso que ele está dizendo, tomando também essa ideia do Orígenes. Bom, gente, e por fim, a última coisa que ele fala aqui é sobre a ascensão a Deus. Né? Como é que é a relação do homem com Deus, como ele se aproxima, né? Como é que funciona isso. Ele diz o seguinte: por fim, encontramos em Gregório uma versão cristã da elevação a Deus neoplatônica, que se realiza mediante a remoção daquilo que nos divide de Deus. Então a gente lembra aqui que para o Plotino, como o uno é simples, né, como o uno é uno, ele é a unidade perfeita, ele é aquela coisa mais simples que se pode conceber, em relação à qual todas essas coisas aqui podem ser ditas unas. Como o uno é uno, né, não tem nada que se acrescente a ele, também nós não devemos ter nada que se acrescente à nossa natureza. Né? Nós precisamos buscar sempre uma simplicidade cada vez maior na nossa alma, no nosso espírito e na nossa vida exterior também, digamos assim. Então a gente deve, de certa forma, buscar se assemelhar ao uno nesse sentido, né? Buscar ser o uno numa certa medida. Então, tudo que está sobrando na nossa alma, tudo que nos afasta de uma unidade, tudo aquilo que é divisão na gente, que é conflito, deve ser apagado, deve ser purgado completamente, para que fique só aquilo que é simples, só aquilo que é basilar, só aquela realidade mais fundamental, que é o que nos identifica com o uno, né, com a unidade suprema. E aqui, evidentemente, no Gregório, o uno é Deus. Né? Ele não transporta em termos idênticos, como a gente já viu antes, inclusive, mas... Eita, cliquei no negócio sem querer aqui no computador, enfim. Ele não transporta de maneira idêntica, isso seria problemático por uma série de motivos, né, que a gente já mencionou aqui nos vídeos anteriormente, mas ele vai fazer essa relação, né, vai pegar conceitos neoplatônicos, essa estrutura, essa ideia neoplatônica, e vai adaptar no cristianismo. Cadê? A divindade é pureza, libertação em relação às paixões e remoção de todo o mal. Se todas essas coisas estão em vós, então Deus está realmente em vós. Né? Então, se há em nós pureza, há em nós libertação dessas coisas ruins e há em nós a remoção do mal, Deus está realmente em nós. Então, sempre percebam essas palavras que ele usa. Né? Pureza, libertação das paixões, remoção do mal, tudo isso tendendo a uma simplicidade. Né? Negando aquilo que é supérfluo, aquilo que está a mais do que o devido, em nome dessa assimilação a Deus, né? Em nome dessa imitação de Deus. Se o vosso pensamento está livre de todo mal, liberto das paixões, imune a toda impureza, então vós sois bem-aventurados, porque vedes claramente e porque, estando purificados, percebeis aquilo que é invisível para aqueles que não estão purificados. Então você precisa estar purificado para poder ver essas realidades simples, essas realidades supremas. Disso o próprio Plotino fala, né? Que o objetivo, né, da vida humana, em termos ascéticos, é precisamente essa ascensão ao uno. Né? Essa experiência que se tem de uma identidade entre o eu e o uno, de modo que o eu fica totalmente apagado e o uno, você simplesmente é o uno, né? Não existe mais divisão. A gente fala um pouco mais disso no vídeo do Plotino. É muito interessante isso. Mas, enfim. Então, a gente vê aqui que se... no próprio Plotino, né? Voltando para a linha de raciocínio. No próprio Plotino, então, é necessário que você tire de você tudo o que tem a mais para você, se tornando simples, ter por fim essa experiência, né? Ter a contemplação do uno. Que é algo que é alcançado algumas vezes apenas na vida das pessoas, em graus maiores ou menores. Mas o cume da coisa é algo muito, muito pontual. Né? É muito difícil alcançar isso, e o Plotino diz que alcançou algumas vezes. Né? O Porfírio fala que o Plotino alcançou algumas vezes. Então, para você contemplar as realidades mais simples, esse é o ponto a que eu quero chegar. Para contemplar essas realidades mais simples, a gente precisa, nós mesmos, estarmos mais simples. Né? Para que a gente possa ter essa identificação com o objeto da nossa contemplação e assim ser uma coisa só. Né? E estarmos o mais próximos possíveis, né? O mais
semelhantes quanto possível a essas realidades supremas. Então, alguém que é impuro, alguém que peca muito, não consegue ter essa relação, né? Porque tem algo sobrando nela. Ela ainda não se identifica com o Uno da melhor forma que ela poderia se identificar, né? Aqui no caso com Deus, né? Ela não pode se identificar a Deus porque ela não pode ver Deus, ela não pode entender Deus completamente, porque ela própria está cheia de coisas que a impedem de ver Deus, né? Ela está toda suja, ela está toda presa. E com isso, né, a gente pode fazer um paralelo com aquela ideia que a gente viu no Teófilo de Antioquia, apologista do segundo século, né, tá lá no vídeo dos apologistas do século II, em que ele fala, né, mostra-me teu homem e eu te mostrarei o meu Deus. Eu não sei se vocês lembram disso. Então, o homem é como um espelho. Você só vai conseguir ver Deus através dele se ele estiver limpo. Nós somos espelhos de Deus. E se o espelho estiver sujo, estiver deturpado, não adianta vir falar que eu não estou vendo Deus. É óbvio que você não está vendo Deus, mas aí o problema é seu, né? Que você que é um espelho ruim. Não é problema de Deus. O sol está lá, está sempre brilhando, né? Mas, enfim, tem coisas que são foscas, tem coisas que são reflexíveis, né? Não sei qual é o nome para isso, mas enfim. Tem certas cores que são foscas, que não refletem a luz do sol, e tem outras que sim, né? Então, não é um problema da natureza do sol que ele não é refletido por algumas coisas, entende? Então, isso é algo a se pensar. Ele traz essa noção de novo, recuperando do Teófilo, né? Essa coisa do espelho, né? Mostra-me o teu homem e eu te mostrarei o meu Deus. Então, só se você for digno que você realmente consegue contemplar essas realidades supremas. Aprofundando esse conceito, Gregório de Nissa leva-o à sua formulação perfeita com esta afirmação, que o marca do modo mais significativo. A medida pela qual podeis conhecer a Deus está em vós mesmos. A medida pela qual podeis conhecer a Deus está em vós mesmos. Então, se Deus não se faz 100% compreensível em todos os momentos, é porque você é um bosta, né? Não é Deus que está se escondendo, brincando de pique-esconde, né? Ele está ali brilhando para quem quiser ver. Mas a gente precisa se purificar, a gente precisa limpar nossa consciência, as nossas distrações, nossos pensamentos, nossas impurezas da alma e do corpo para poder ver Deus. É claro que não diretamente, né? Isso não acontece nessa vida, mas de todo modo, quanto mais perto, melhor, né? E a gente só consegue se aproximar dele e contemplar de fato essas realidades divinas quando nós estamos purificados. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Considerem apoiar o canal do Alden no Apoia-se, por favor, ou mandar um Pix, caso você queira fazer alguma contribuição pontual, né, e não pagar mensalmente. Mas enfim, os links estão aí embaixo, vocês façam o que quiserem. Tem mais informações na descrição. Bom, comprem os livros pelos links na descrição. Deixem um like, favorito, compartilhem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar e se inscrevam no canal, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima, até o próximo vídeo, onde já mudaremos de autor e falaremos de Pseudo-Dionísio Areopagita, né? Um grande autor, grande influente na cultura cristã, na teologia, na filosofia, principalmente na teologia mística. Enfim, estou animado para estudar e é isso. Vamos para o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço.